Então você vê que a vida de João foi marcada pela presença de Deus. Sua vida é um milagre, desde a sua concepção, porque sua mãe Isabel era estéril, seu pai na velhice, o anúncio do anjo de que ele viria, o seu nome que veio do céu. Sua vida é toda marcada pela presença de Deus. Assim também é uma maneira de nós compreendermos o nosso chamado, a nossa vocação. Quando a gente vai traçando o fio de ouro da nossa vida, né? Quando a gente vai percebendo como que Deus foi passando na nossa história, ainda que a gente tome decisões erradas ao longo do caminho, como Deus vai ao nosso encontro, como Deus nos resgata, né? Onde você está agora, a sua fé, o lugar que você chegou, né? Na fé, na crença, está aqui na missa diária. Isso não foi construído de um dia para o outro. Deus foi passando na sua história e foi corrigindo os percursos, foi lhe resgatando, foi te aproximando dele, né? E à medida em que você é capaz de compreender a ação de Deus na sua vida, você também é capaz de compreender sua vocação, o teu chamado. Diz que o mal do brasileiro é não se lembrar do passado, né? Comete os mesmos erros porque se esquece dos erros passados, né? E muitas vezes esse mal também recai sobre a gente, quando a gente não é capaz de se lembrar da nossa própria trajetória de vida, de fazermos essa retrospectiva, né, das maravilhas do Senhor, de como Ele cumpriu suas promessas, como Ele nos libertou muitas vezes das nossas loucuras, quantos milagres Ele fez, que nos manteve vivo, que nos resgatou da morte. A nossa vida é um grande dom, a nossa vida é um presente. Nós devemos louvar a Deus, porque de forma admirável Ele nos sustentou, Ele nos mantém. E tudo em nós, e tudo que Ele sabe de nós, e como Ele perscruta o mais íntimo do nosso coração, como tudo isso também foi criado, foi regrado, foi conduzido pelo Senhor e alcançado pela sua misericórdia. Por isso a vida é um grande dom, nós devemos louvar sempre pela nossa vida. A vida é um presente, uma dádiva. Eu me lembro uma vez que dei um presente para dei um presente, um quadro para pôr na casa, assim, né? E a pessoa que ganhou o presente falou assim: na minha casa não tem mais espaço para pôr nada na parede não, muito obrigado, pode levar de volta. Eu dei risada assim, porque era amiga. Se fosse inimiga, foi uma certa grosseria, né? As pessoas de vez em quando têm uma certa falta de etiqueta, assim, né? Uma falta de gentileza, né? Pegasse o presente e desse embora para outra pessoa, não ia lá ver. Mas faltou uma gentileza, né? E eu fiquei pensando, mas que coisa estranha, né? Que grosseria, né? E é isso também que a gente faz quando a gente não ama a nossa vida, né? Uma pessoa que deseja a morte para fugir dos problemas, uma pessoa que tenta contra a própria vida, uma pessoa que quer tirar a própria vida. É como se pegasse esse presente que Deus deu. Ele não perguntou se você queria existir, Ele te deu a vida. Fala, luta aí, se vira, pega esse presente aí, faz isso brilhar como uma dádiva, né? Como um prêmio. Nós somos protagonistas das nossas escolhas. Nós não somos escravos do demônio, não somos prisioneiros do mundo, prisioneiros do mal. Minha vida é uma tragédia, padre, porque não tive mãe, não tive pai, não tive oportunidade. Mas Deus te deu inteligência, teu braço, deu mão, vai para frente, né? Vai aí cheio de cicatrizes, né? O melhor soldado não é o que foi treinado na batalha? É isso, né? Quanto mais a sua vida e a sua história é marcado por feridas, mais significa que Deus lhe preparou para qualquer tipo de batalha que há de vir. Então, celebra o dom da tua vida e ser corajoso, ser forte, ter força, e você verá que a vida como um dom pode ser transformada. Para isso, você precisa contar
com essa alegria de quem entendeu que a tua vida não é um acaso, mas tua vida é fruto do desejo, do querer e da vontade de Deus. Louvemos sempre a Deus pela nossa vida, celebremos esse dom. E assim nós compreendemos que há algumas histórias que são marcadas de forma especial pela mão de Deus. A Virgem Santíssima, São João Batista, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio. Mas são santos que Deus visitou de forma especial, que viram, desde a infância, contemplaram a face do menino Jesus, que brincavam com Nossa Senhora no jardim. São vidas que foram visitadas pela graça, preservadas do pecado, que foram iluminadas, desde o início do ventre de sua mãe. A palavra diz assim: antes mesmo de nascer, João já foi batizado no Espírito. Que graça, que maravilha. Reconhecermos que Deus passou na história da humanidade através desses homens, através dessas mulheres que foram visitadas pelo poder divino. Isso também é fruto da fidelidade de seus pais. Deus pode fazer uma graça muito grande na nossa vida e nos tirar da lama para a eternidade. Mas quando uma casa vive sob o domínio da graça, aqueles filhos são abençoados, Um pai e uma mãe que ama a santidade, que tem vida de oração, que se compromete com as coisas de Deus. Quando a gente lê a história de Santo Agostinho, que ele fala: tarde te amei, ó beleza infinita, Ele lamenta: tão tarde fui te descobrir, Deus. Andei por tantos caminhos errados. Talvez nós também devíamos lamentar, Quando a gente foi entender quem era Deus, a gente já tinha uma história tão marcada por tantos pecados, por tantos erros. Não faça assim com os teus filhos, nem com os teus netos. Santifica a tua vida hoje. Ama o Senhor hoje. Não deu para fazer com os teus filhos, faça com os teus netos. Santifique tua vida hoje, para que eles possam crescer num ambiente onde Jesus é tudo, onde Jesus é o centro, onde o amor por Deus é o centro dessa história. Que os teus netos, que teus filhos cresçam vendo você de joelhos rezando, vejam você amando Deus, pedindo perdão, perdoando, vejam você lendo a palavra, vejam você praticando a caridade. Que coisa bonita, me lembro na minha infância, algumas vezes minha mãe ia dar alguma coisa para os pobres, assim, que alguém pedia alguma coisa, então ela nos chamava, entregava na nossa mão e falava: entrega para aquele homem, fala: Deus te abençoe. E era para nós nossa maior aventura da nossa vida, A gente tinha feito o maior feito da face da terra. Minha mãe mandou te dar, sabe? E a gente entregava aquilo ali, o coração enchia-se de alegria. Forma os teus. Assim, João também é fruto de um casal que servia o Senhor, que servia o templo de Deus, Que eram fiéis ao Senhor, que estavam na presença do Senhor. E por isso ele teve a honra de ser o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai na minha frente, João, e prepara os corações para que possam receber aquele que é o Salvador, Cristo. Ser o precursor, Anunciar, preparar o caminho do Senhor deve fazer parte de toda a vocação de todo cristão. Nós também devemos ser como João, preparar o caminho para o Senhor nos corações mais endurecidos. Falar de Jesus Cristo e fazer com que aquela pessoa esteja sedenta de conhecê-lo e de amá-lo. E como nós devemos fazer isso? Não é comunidade nascer de novo, Como fazer isso? E o Senhor hoje nos fala na palavra: faça isso sendo luz em meio à escuridão. E o que é iluminar a escuridão? É a escuridão da ignorância ser iluminada pela luz da verdade. O que é ser luz em meio às trevas? O que é anunciar, preparar o caminho do Senhor?
é colocar as pessoas na verdade. Qual é a tua verdade? Qual é a verdade de Deus? Isso é iluminar. Se todos estivermos aqui falando uma mentira, todo mundo está falando uma mentira aqui, a mesma mentira, e uma única pessoa chegar aqui e disser, olhe bem gente, não é bem isso que vocês estão falando, olha isso daqui, ó, olha esse detalhe. Aquela pequena luz que se acende no meio das trevas, da escuridão da igreja, seria capaz o suficiente de vencer todos os nossos argumentos mentirosos. Toda mentira que causa escuridão dentro da igreja pode ser vencida por um único palito de fósforo que se acende. A força da verdade. Essa verdade, ela é moral. Essa verdade é teológica. Essa verdade é natural. Essa verdade é o fundamento que gera a nossa vida espiritual e que faz com que a gente não caia no erro de nos acharmos deuses. Essa verdade foi a qual João pregou. E por isso no deserto ele chamava as pessoas à conversão, porque ele mostrava a verdade para as pessoas. Ele perdeu a cabeça por causa da verdade, para dizer, olha, você não pode ficar com a mulher do teu irmão. A verdade é uma luz que brilha em meio às trevas, à ignorância. Isso também é a nossa missão. Conseguir muitas vezes mostrar para alguém que chega perdido, que você está errado, que você não tomou a decisão certa, que você precisa perdoar, que essas suas palavras foram duras demais, que você de fato ama. Mostrar a verdade que não é uma espada cortante para matar, mas uma espada capaz de abrir uma ferida e tirar o pus que a infecciona, né? É mais um bisturi, né? Certeiro que faz uma cirurgia do que uma arma que mata. Que Jesus Cristo possa nos fazer, pela intercessão de São João Batista, apaixonados pela vida, comprometidos com a verdade. Que Jesus possa conceder no dia de hoje, pela intercessão de São João Batista, um fogo novo, no meio desse frio e dessa chuva, um fogo que arde nos corações, né? De cada membro da comunidade nascer de novo, que comemora esses 19 anos de fundação, e que Deus possa reunir pessoas comprometidas com o céu, cada vez mais em torno da comunidade, e que seja para a nossa paróquia um farol, um sinal de amor a Jesus Cristo, à igreja, e de busca de santificação das almas. Que toda a igreja possa ser verdadeiros devotos de São João. Termino falando assim, gente. Parece que a gente pegou vergonha de ser católico, né, ultimamente, né? Não pode beijar uma imagem. Não pode pôr uma imagem na porta da tua casa, né? A gente pegou vergonha de ser católico, porque os crentes vão falar o quê, né? E se tiver 10 católicos e um crente, é capaz que tomem a decisão de não fazer o sinal da cruz para não ofender ninguém. Só ele que está lá, não é verdade? Né? Nós está aqui a maioria, não vamos fazer o sinal da cruz, vamos rezar até uma Ave Maria, querido, senta ali. A gente pegou vergonha de ser católico, né? Não se celebra mais São João Batista, Santo Antônio, né? A gente devia voltar a ter o amor pelos santos, né? E celebrar essas tradições católicas que tanto marcaram gerações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.